Olá, queridos. Uma boa tarde para vocês, tudo bom? Hoje vamos estar lendo lá em Eclesiastes 8, só o 12, né? Vamos estar lendo. Ainda que o pecador faça mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, contudo, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temem diante dele. O Salmo 37, eu amo muito esse salmo porque ele retrata muito a nossa realidade, porque o salmista ali, ele estava passando por uma dificuldade e ele começa a enxergar o ímpio, né? Ele começa a enxergar o ímpio e reclamar com Deus. Por que, que o ímpio ele prospera, né? O ímpio ele se dá bem em tudo, né? E a gente continua, né, desse jeito. Por que, que é tão difícil pra gente, assim, minha palavra, né, queridos? Por que, que é tão difícil? E quem de nós que não fez essa pergunta para Deus, né? O ímpio ele prospera, o ímpio parece que tudo dá certo para ele, para a gente parece ser tão difícil as coisas, né? Então a gente começa a reclamar com Deus, né? E no Salmo 37 é exatamente assim, isso que o salmista faz, começa a reclamar com Deus, né? E aí no finalzinho ele reconhece, o salmista ele reconhece que o problema estava nele, né? Que ele não estava pondo os olhos dele em Deus, mas ele estava olhando para as circunstâncias, ele estava olhando para o outro, né? Ou seja, às vezes a gente fica olhando para o jardim do outro, né? Mas a gente perde de ver que às vezes, queridos, o jardim do outro é um jardim sintético, sabe? Então, assim, que os nossos olhos eles não estejam no homem, mas em Deus. Porque por mais que a situação esteja difícil, a gente acha que está tão difícil, a gente tem um Deus com certeza que luta e guerreia por nós. Se a gente for ler toda a Bíblia do início ao fim, a gente vai ver que o nosso Deus ele tem cuidado verdadeiramente de nós, ele tem nos guardado, ele é aquele Deus, aquele paizão, sabe, que nos coloca no colo, se a gente deixar, é claro, né, que guerreia por nós. O nosso Senhor é um pai de amor, um pai guerreiro, como um bom pai é o que é o nosso Deus, né, gente? Se a gente somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, imagina o Senhor é muito bom, né? Eu sei que quando a gente está diante de uma situação, como é difícil a gente enxergar, né, Deus na situação. Como que é difícil quando a gente está no deserto, a gente enxergar Deus na situação, né? A gente vê que lá na crucificação, quando Jesus ele lá no momento lá da crucificação, nos momentos finais, né, que quando o pecado veio todo sobre Jesus, todo o pecado da humanidade, o que é que Deus fez? Deus cortou a ligação que tinha com o seu filho, porque até aquele momento Jesus ele tinha contato direto com o Pai, né? E esse foi o sofrimento maior de Jesus quando ele estava ali no Getsemane, porque ele sabia que ele ia passar por essa quebra, sabe? No momento da crucificação, que ele ia sofrer essa quebra de ter contato direto com o Pai. Porque lembra quando a gente pecou lá no jardim? Então, quando o homem resolveu pecar, houve essa quebra, porque até então o homem tinha acesso direto a Deus, mas quando ele pecou, essa ligação com Deus ela foi cortada. Então, quando Jesus, o segundo Adão, veio a este mundo e que precisou passar por tudo aquilo para que a gente tivesse de novo acesso ao Pai, então, quando Jesus estava na cruz, que o pecado de toda a humanidade veio sobre Jesus, Deus não via mais o seu filho. Então, foi cortada aquela ligação. Então Jesus clama: Deus meu, por que me desamparaste? Porque Jesus achou que Deus ele tinha dado as costas para ele. E eu vejo muita gente falando que Deus deu as costas para o seu filho. Mas eu quero dizer para você que Deus nunca deu as costas para o filho dele. E nem para nós, queridos. Porque se a gente olhar, se Deus ele tivesse dado as costas para nós, a gente não tinha direito à salvação. Mas a gente vê lá desde o início do primeiro pecado. O que é que Deus fez? Deus sacrifica um animal para vestir Adão e Eva.
né? E a partir dali, a partir daquele momento ali que Deus veste eles com vestes de animal, Deus começa, foi o primeiro sacrifício. E ali a gente já tem noção que Deus já estava trabalhando em cima do sacrifício do seu filho para nos religar de novo para Deus. E quando Jesus então aconteceu aquilo ali, aquela quebra, né, de ligação com Deus, porque Jesus ele veio a este mundo para passar exatamente por tudo que a gente tinha passado. Então Jesus só faltava passar pelaquela parte de ter sido desligado da comunhão direta com o Pai. Então, como Jesus era nosso representante ali na cruz, ele precisava passar pelo esse corte né, direto com Deus. E esse corte foi feito e Jesus passou tudo aquilo na cruz pelas nossas vidas. E no final ele venceu por nós. E hoje nós temos livre acesso a Deus, né, através da cruz de Cristo, através do sangue derramado naquela cruz pelas nossas vidas. Hoje nós temos como que fala? Nós temos religação direta de novo com o Pai através do sangue de Jesus, porque Jesus nos religou a todos nós de volta ao Pai, né? Então, assim, Deus em momento nenhum, queridos, virou as costas para os filhos. Deus nunca virou as costas para nós, né? Como eu já falei aqui. Desde o momento lá da criação, que o homem resolveu pecar, Deus, ele sacrificou um animal para vestir aquele homem, né? Que já simbolizava o próprio Jesus. E se você olhar toda a humanidade, toda a Bíblia, de lá até Apocalipse, você vai ver que Jesus nunca deu as costas para a humanidade. Nunca deu. Mesmo a gente estando em pecado, o Senhor nunca virou as costas para nós. Então, assim, o nosso Deus, ele está do nosso lado o tempo todo, independente da situação. Você está no deserto, você não consegue enxergar, mas isso não quer dizer que Deus esteja ali. Às vezes a gente ora e parece que Deus, ele não está ali, né? Esses dias mesmo, ontem mesmo, eu estava com essa sensação, né, de um peso que eu comecei a orar e parecia que o Espírito Santo não estava ali, e comecei a sentir desespero porque eu não conseguia sentir a presença dele, né? Mas quando foi hoje, né, hoje de manhã, quando eu comecei a orar, e depois eu vi uma pregação, e Deus, ele é tão maravilhoso, queridos, que ele enviou logo cedinho, assim, que eu vi abrir aquela pregação, aquela oração, né? Deus falou exatamente para mim isso, porque ele nunca me deixou sozinha, que é só a impressão que a gente tem que a gente tá só, mas ele tá sempre do nosso lado, né? A gente sabe que a gente tá numa luta espiritual, né? Que não é fácil, mas o nosso Deus, ele tá ali na situação, ele nunca te deixou, ele nunca me deixou, ele nunca nos deixará. Tá? Se você está passando por uma coisa difícil, saiba, mesmo que você ache que Deus não está ali, é ali, querido, que Ele está, né? É nos momentos mais difíceis que o Senhor está do nosso lado, ou seja, se bem que Deus não está do nosso lado o tempo todo, mas nos momentos difíceis, Ele nos pega no colo, né? Como aquela pegada lá na areia, sabe? Que a pessoa começa a gesticular, olha para trás e só vê, antes ele via 2 pegadas na areia, mas ele chega a uma situação que ele olha para trás, ele só vê só uma pegada, então ele acha que é só dele, e ele briga com Deus, ele fala, meu Deus, onde que o Senhor tá? Eu tô sozinha, eu só tô vendo minhas pegadas na areia. E Deus fala para ele, essas pegadas, elas não são suas, elas são minhas, porque neste momento tão difícil eu te carrego no colo. Então, assim, nos momentos mais difíceis, querido, Deus, ele carrega você no colo. Deus nunca te deixou, nunca te deixará, porque Deus, ele tem um amor infinitamente pela sua vida. Porque se não fosse assim, ele não teria dado o seu filho, o Yeshua, né? O Deus conosco. Então, assim, fique com essa palavra, que Deus está assim com você, Ele está assim com os seus, Ele cuida de você, Ele cuida dos seus, porque Deus, Ele nos ama infinitamente mais. Não tem, o amor de Deus para com as nossas vidas, não temos palavras neste mundo para expressar, querida. Mas, assim, só para agradecer. Como Deus, Ele foi com aquele povo no deserto, que aquele povo vagou por desobediência, mas Deus, Ele estava ali. Mesmo sendo o povo desobediente, mas Deus, ele estava ali, né? Ele nunca abandonou aquele povo.
né? Teve momentos, sim, que o Êxodo vai falar isso, né? Com Moisés, que o povo, Deus fala que o povo desobedeceu a ele 10 vezes, né? E que chegou um tempo que Deus não aguentava mais, mas assim, Moisés, que simbolizava o próprio Jesus hoje, intercedeu pelo aquele povo. E Deus, ele, vamos dizer assim, se arrependeu, né, de querer destruí-los. E, e aí Deus continua conosco, nunca dando as costas, porque sempre tem alguém que se coloca na brecha, e no caso hoje é Jesus, né? Que quando ele se apresenta ante o Pai, ele mostra todas aquelas feridas que ele passou na cruz por amor de nossas vidas. Então, assim, queridos, que você venha ficar com essa palavra, que Deus está no controle da sua vida, você não está sozinho diante dessa situação, que vai ter vitória, vai ter virada na sua vida, mas que você persista, não volte para trás, persista, se precisar de arrependimento, se arrependa, porque todo dia da nossa vida é um dia de se arrepender, de se voltar verdadeiramente para Deus. Então, assim, fique com essa palavra, que Deus está no controle da sua vida, sim, que Ele tá com você nos momentos mais difíceis, Ele te põe no colo, né? Você é amado, sim, independente do que você pense e independente do que falam para você. Você é amado, sim, pelo Senhor, né? Você é cuidado pelo Senhor. Amém? Fique com essa palavra, que Deus abençoe a sua vida, e até a próxima vez.